Nós agradecemos ao Senhor pela manifestação dele em todo tempo sobre as nossas vidas. Entregar a ele na cruz do Calvário e ter essa visão que o Senhor, ali na cruz do Calvário, levou os nossos pecados. Levou tudo aquilo que nos afligia, para que cada um de nós nos aproximássemos dele. Isso é um dom único e verdadeiro de amor eterno sobre as nossas vidas. Então devemos sempre glorificar ao Senhor, independente da tempestade, dos ventos pertuosos que vêm sobre as nossas vidas. Independente disso, irmãos, devemos glorificar esse Deus maravilhoso, porque Ele está sempre presente sobre as nossas vidas. E eu vou compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor. O Senhor falou muito ao meu coração. E eu creio também que Ele vai falar no coração dos irmãos. E eu sei que quanto mais a gente lê a palavra do Senhor, quanto mais a gente busca do Senhor, mais o Senhor fala conosco. Tem versículos, tem palavra do Senhor que Ele fala no mesmo versículo várias vezes, vários momentos que nós lemos. Depende do momento que nós estamos com o Senhor, da nossa intimidade, do nosso lugar secreto com o Senhor. Tudo isso é fundamental para ouvir, e a sensibilidade espiritual para ouvir Deus. E essas palavras que nós vamos degustar aqui nessa noite são palavras únicas e verdadeiras do Senhor. Eu creio na palavra do Senhor, creio na manifestação do Senhor através da sua palavra, e creio que nós buscamos a intimidade com o Senhor através da palavra, através de oração, através de jejum, todos esses direcionamentos do Senhor para as nossas vidas, diante de intimidade com Ele. Se nós queremos aproximar do Senhor, precisamos nos libertar, tirar algo de dentro de nós que às vezes faz com que nós não aproximamos do Senhor. Então, irmãos, a mensagem dessa noite, o tema dessa noite é a imutabilidade da promessa de Deus. Imutabilidade ou imutável. Alguém sabe o que significa isso? Alguém sabe da imutabilidade de Deus? É um atributo desse Deus nosso, maravilhoso e único dele, exclusivo. Imutabilidade, eu escrevi aqui, é aquilo que não pode ser mudado, ou alterado, ou modificado, ou transformado. Refere-se a algo que permanece constante, permanente e invariável ao longo do tempo. Aleluia! Essa imutabilidade, essa palavra imutável, ela é somente de Deus. Isto Malaquias diz no capítulo 3, versículo 10, diz assim: eu sou o Senhor que não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então o Senhor, Ele não muda. O Senhor da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, desde a ação de Deus no passado até no presente, Ele não muda. E as suas promessas também não mudam. Então, Deus, esse Deus imutável, Ele não muda. E essa palavra veio ao meu coração, eu estava pesquisando, lendo, e fui vendo que o tanto que nós, seres humanos, mudamos. Nós não somos imutáveis, porque não somos perfeitos, somos imperfeitos, somos pecadores, mas nós temos essas evoluções que nós sabemos diante das nossas evoluções do passado e do presente. Sabemos das histórias e dos acontecimentos. Então a gente vai vendo como o homem tem mudado. E essas mudanças, ela aflige e ela ataca hoje os dias atuais. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Muito bem disso, todo mundo sabe disso. Então isso traz a nós hoje, nos dias atuais, o reflexo do passado, de coisas do passado. Então por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos entregar diante do Senhor. Entregar o nosso coração, a nossa vida, para que as gerações futuras não sejam atacadas da forma que a nossa geração foi atacada. Para que essa maldição seja quebrada. Isso depende de mim e de você. Para que a maldição hereditária, ela pare, ela seja encerrada. Mas através de uma promessa do Senhor. E essa promessa nós vamos estar degustando aqui diante dessas palavras. E eu pesquisando também, eu descobri que a Bíblia ela tem
8.000 promessas do Senhor. E dessas promessas, no Velho Testamento, são 5.000. No Novo Testamento, 3.000 promessas. Só que essas promessas, dentro dessas 8.000, ela tem duas categorias principais. Uma delas é incondicionalismo. O que significa isso? É cumprida somente por Deus, por causa do seu caráter e da sua soberania. Isso é exclusivo de Deus. E a outra é nossa, a condicionais. Isso é o quê? Exige a obediência, a fé e a ação humana para que concretize essas promessas. Isso depende de nós. E a Deus os atributos dele. Como nós sabemos que Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, onipotente, ele é imutável, ele é eterno, e ele é um Deus de salvação. Glória a Deus por isso. É esse Deus que nós servimos. É glorioso. E eu gosto de, quando eu estava lendo sobre isso aqui, veio no meu coração o Salmo 91. Eu gostaria que os irmãos abrissem. Isso aqui é só uma pequena introdução da onde nós vamos caminhar. Eu gostaria que os irmãos abrissem Salmos 91. É um salmo muito conhecido. E até quando eu leio esse salmo, eu lembro de uma tia que eu tenho no interior, que quando a gente vai lá visitar, esse salmo fica aberto. Essa página está até amarela, irmãos. Ela fica lá. Não sei se ela usa como um amuleto ou usa como algo ali que vai proteger a casa dela. Não sei qual que é o pensamento, mas sempre quando eu leio esses salmos, eu lembro dessa minha tia. Esses salmos, irmãos, eu não vou ler ele todo, mas eu destaquei aqui 3 versículos dele, né? Que é a partir do versículo 15, do 14, desculpa, do versículo 14, 15 e 16. Vou estar lendo esses 3 últimos versículos do Salmo 91. Eu vou ler o 14, os irmãos leem o 15, depois eu leio o 16. Tudo bem? Amém? Então vamos lá. Versículo 14 diz assim: porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. E saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. O salmista aqui, ele explana muito bem esses salmos quando ele diz que ele dá uma simbologia de uma águia, de um animal que protege os seus filhos. E aqui o Senhor, ele fala que aquele que aproxima dele, ele fala no versículo 14, se você aproxima dele com amor, ele jamais vai te livrar, jamais vai te tirar fora, ele vai te salvar. No versículo 15 ele fala assim: se você invocará, e ele responderá a sua angústia. Então, você clamar por ele, se você for a ele com amor, com dedicação, querer, com ansiedade, com desejo de buscar o Senhor, ele vai te ouvir. E o versículo 16, eu li ele assim, eu me apaixonei. Por quê? Porque essa semana eu fiz aniversário. Então, assim, ele sacia com longevidade e mostrarei a minha salvação. Irmãos, eu escrevi aqui, eu falei assim, gente, é maravilhoso. E eu gostaria de compartilhar essa longevidade. É viver uma vida longa, acompanhada de qualidade, de saúde, propósito e vida equilibrada. É isso que Deus promete. Uma vida equilibrada para nós. Uma vida com propósito. Uma vida com saúde. Se nós observarmos as instruções, o direcionamento do Senhor, aqui é o salmista escrevendo e Deus falando através dele. Saciá-lo-ei com longevidade e te mostrarei a minha salvação. É o caminho,
é debaixo das asas, é debaixo da proteção desse Deus que todo tempo nós devemos ter e ficar. Esse Deus que nós devemos nos entregar a todo tempo. E nós entendemos, irmãos, que o homem com tudo aquilo que Marcos fala, no capítulo 7, né, no versículo 14, fala que o homem tem, isso tem que ser equilibrado e ser controlado e ser direcionado pelo Espírito Santo em todo tempo. E o ser humano, ele tem uma capacidade assim de destruição terrível. Então essa prática do pecado, ela é gigantesca sobre as nossas vidas. Se Deus não entrar, não controlar, nós vamos destruir. E estudando sobre isso, a gente vê que nós, seres humanos, nós somos um ser animal que mais mata da própria espécie. Nós destrói. Não existe na natureza outros animais que destrói da sua mesma espécie da forma que nós destruímos. Isso assim a gente vai vendo essa grandeza. Se Deus não intervir, se Deus não entrar no coração do homem para mudar isso, é um caos no meio do mundo, da sociedade. Eu estava assistindo, lendo também, eu já li sobre isso, mas quando você assiste, você vê, assim, com mais propriedade, e você sente algo assim, você fica mais emotivo quando você assiste. Eu estava vendo um documentário sobre o nazismo, de ver o que foi feito ali naquele povo, naquela situação que ocorreu na Alemanha, com esse grupo nazista, através do Hitler. E eu estava vendo aquele documentário e fui imaginando, e eles contando o que estava acontecendo, o porquê que eles fizeram aquilo com os judeus. O porquê que eles fizeram aquilo com os judeus. Eu já ouvi alguns falar, é porque os judeus negaram Jesus, é porque os judeus não aceitaram Jesus. Não. Aquele foi uma intenção humana sem precedente. Por que foi isso, irmãos? É porque eles entenderam que os judeus eles entenderam que os judeus estavam fazendo com que eles perdessem a guerra. Na primeira guerra, a Alemanha perdeu. Então eles imaginaram, Hitler pôs isso na cabeça do povo alemão, que a causa da perda da primeira guerra foi por causa dos judeus. E os judeus, prosperando também naquela época, viram que os judeus estavam dominando. Então vão ter que exterminar esse povo. E ele começou a persuadir, começou a falar mal dos judeus, começou a falar mal daquele povo, começou a criar essas coisas no coração daquelas pessoas, para que aquelas pessoas daquela época, do povo alemão, matasse. Então ele não podia ver um judeu. Então aí começou a perseguição, em 1940 até 1945, até onde a guerra foi. E é interessante que eu estava vendo essas imagens, e eu estava vendo como que as pessoas é criativa para matar uma a outra. E eles falando dessa criação deles. Primeiro, o que eles fizeram? Eles começaram a matar a tiro. Como que eles matavam a tiro? Fizeram com que eles cavassem as próprias covas, pusessem eles em volta das covas e davam os tiros. Quem dava os tiros? Eram os recrutas, eram as pessoas, os mais jovens que faziam todo esse trabalho. Eles matavam aquelas crianças, mulheres. Então aquilo ali, irmãos, o comentarista falando que aquilo ali começou a ter problema psicológico no meio daqueles soldados. Por quê? Porque eles viam pessoas gritando, chorando, crianças, mulheres sendo mortas, sangue voando neles, miolo voando para todo lado, perna. Então, eles acharam por bem fazer o seguinte: nós estamos perdendo soldados que poderiam estar na frente de uma batalha, matando um povo que não presta, que não serve para nada. Vamos criar uma outra forma. E também as munições que estão sendo gastas pelas armas deles, as balas que estão sendo gastas, vai acontecer o quê? Nós estamos perdendo as balas que poderia estar usando na guerra. Vamos ter que criar uma outra situação. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram com que pusessem um caminhão, baú, e pusesse a descarga do caminhão ali dentro daquele baú e punham as pessoas ali dentro, os judeus, ligava o caminhão e a descarga do caminhão ia dentro daquele baú ali para matar as pessoas que estavam ali dentro. Asfixiada. Então você imagina que situação.
pessoas gritando, debatendo naquele baú. E aí reclamaram também com Hitler. Nós estamos o quê? Perdendo o quê? Combustível dos caminhões para a guerra, para os tanques de guerra. Então nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que mudar a estratégia. Não dá. E fora o barulho, fora a bagunça que estava. Então estava tendo problema. Não foi a solução certa. Aí Hitler juntou com os químicos da época, fizeram uma adaptação da arma, de uma arma biológica, de algo que fez com que conseguisse matar as pessoas em massas. Fizeram uma coisa genética de um veneno, que era as câmeras de gás. Aí o que eles fizeram? Criaram vários galpões grandão, todo lacrado, punha aquelas pessoas ali, falava com elas, porque senão elas não entravam, falava que elas iam tomar banho, e na hora que elas ligavam o chuveiro, na verdade não saía água, saía o veneno. Aí conseguia matar muito mais judeus. E nesse período, enfim, mataram 6.000 judeus. Conseguiram matar mais pessoas em massa, porque o veneno era mais barato do que todos esses recursos anteriores que eles usaram. Então esse veneno, na câmara de gás, é onde matou mais pessoas. Então a gente vai vendo, irmãos, essa atrocidade do ser humano, essa malícia do ser humano para destruir, para acabar com o ser da sua própria espécie. E o domínio de cada um, de cada pessoa, de persuadir, de trabalhar na mente do outro, para fazer com que o outro crie ódio, rancor, para destruir. E hoje a gente vê brigas em trânsito, brigas. Isso, irmãos, é o que nós vemos todos os dias. É um querendo tirar a vida do outro, um querendo destruir, fala que ama, mata por amor e assim vai. Quantas mulheres têm sido mortas por homens, por pessoas criados à imagem e à semelhança de Deus? Um dia eu estava ali no Santa Maria, que estava ali embaixo, aquele Santa Maria que era aqui embaixo, que perto daquele trailer ali, eu vi uma cena, até contei para alguns irmãos uma vez, eu vi uma cena de duas pessoas, uma mulher, um homem e uma criança, bêbado naquele trailer. Eu estava comprando um negócio no supermercado, estava vendo aquilo, o Senhor falou ao meu coração, eles são a imagem e a semelhança minha. E a mulher estava segurando o homem segurando a mulher e a criança correndo em volta. Provável deve ter sido um dos filhos deles, né? E o Senhor morreu por eles, morreu por mim, por você, por aqueles que estão ali, naquela situação. Então, irmãos, se Deus não entra na história da humanidade, se Deus não entrar no coração do homem, vamos ver atrocidades, vamos ver guerras, vamos ver situações que os nossos olhos não gostariam de ver, mas vamos ver, infelizmente. Irmãos, vamos abrir lá em Atos, é onde nós vamos mergulhar na palavra do Senhor. E tudo isso que eu estou falando, desse Deus imutável, desse Deus que não muda as suas promessas. E uma dessas promessas caiu sobre esse homem, e eu gostaria de compartilhar Atos capítulo 10. Esse capítulo é bem extenso, não vou ler todos os versículos, vou ler alguns, e aí a gente vai estar passando para os irmãos sobre esse restante dos versículos. Atos capítulo 10, vamos ler do versículo 1 até o 8. Diz assim a palavra de Deus: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e quem fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo oravam a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, acerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuindo de temor, perguntou: Quem é, Senhor? É o anjo que lhe disse: E as tuas orações e as tuas esmolas subiu para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro.
Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que ele falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estava a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. Amém. No carnaval, a gente fizemos aqui uma leitura bem esporádica aqui sobre esse livro de Atos. Começamos do capítulo 1, fomos até o capítulo 28. Alguns irmãos estão aqui, lembram disso, e a gente degustou diante desses capítulos, e falamos várias coisas, e lemos todinho este capítulo. Lemos todos. E esse capítulo, eu estava lendo e me chamou a atenção pelo que nós vamos falar aqui nessa noite, que nós estamos falando também. E diante disso, irmãos, e nós até propus aos irmãos que a gente, dentro desses capítulos que nós lemos, levantamos 4 perguntas. E a gente ia discutir, depois que nós lêssemos todos esses capítulos, a gente ia discutir sobre essas 4 perguntas. E uma delas diz assim, uma dessas perguntas, como posso ser cheio do Espírito Santo? Uma dessas perguntas. Tudo baseado dentro do livro de Atos. Tudo baseado. E cada irmão falou alguma coisa, cada um disse alguma coisa, baseado naquele que entendia, dentro da palavra do Senhor, cada um falou dentro daquilo que compreendia. E aí eu disse e trouxe também uma ilustração que um professor de escola bíblica estava ensinando sobre isso, sobre o Espírito Santo, e um dos meninos que estava junto com eles, nessa aula, perguntou para o professor como que nós podemos estar cheios do Espírito Santo. Isso era uma pergunta crucial. E aí o professor disse o seguinte, depois que terminares aqui, vocês vão para um rio. E lá vocês vão levar uma peneira no rio, e dessa peneira vocês vão encher ela e trazer para mim a água. Você acha que isso deu certo, irmãos? Não deu certo. Eles ficaram horas e horas tentando pegar a água daquele rio para trazer para o professor. Mas o que aconteceu? Voltaram tristes e disseram que não conseguiu, que lógico, a água não ia parar naquela peneira. Aí o professor disse, aquela água que vocês foram é o Espírito Santo. E aquela peneira são cada um de nós. Só vai ficar cheio essa peneira se ela estiver mergulhada. Só se ela estiver na água. Então, só vamos ficar cheio do Espírito Santo se nós estivermos mergulhados nele. Se nós estivermos cheios dele, dentro dele, fora dele, nós vamos estar vazios. É necessário que nós estejamos dentro. Esse rio representa o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5 sobre isso, versículo 18. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Não embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito Santo. Isso é uma recomendação. Quer andar cheio do Espírito Santo? Mergulhe. Mergulhe nele. Cornélio, ele não foi diferente disso. A Bíblia aqui relata nos primeiros versículos sobre a vida dele, que era um homem que piedoso. Um homem que temente a Deus. Um homem que dava suas esmolas e oravam a Deus. Piedoso. O termo indica reverência, prática, devoção sincera a respeito profundo de Deus. Segundo, temente a Deus. Temor, reverência, submissão à vontade divina. Terceiro, as suas esmolas agradavam a Deus. Eram esmolas de compaixão e revelava uma justiça social. Quarto, ele orava a Deus. Isso demonstra a sua dependência espiritual. Mas quem era Cornélio? Para que tudo que acontecesse, esse capítulo aqui ele vai revelar várias situações. E Lucas aqui, que é o escritor de Atos, por que que ele deu ênfase nessa história? Por que que isso chegou até a cada um de nós?
E a gente, lendo o capítulo todo, depois os irmãos podem ler, quem nunca leu, né, quem já leu pode ler novamente, para aprender, para que o Senhor fale ao seu coração. E aqui a gente degusta em várias situações que ocorreu com esse centurião. Mas antes de ocorrer isso com o centurião, sabemos dessas qualidades dele aqui, sabemos que ele era um homem piedoso, era um homem temente a Deus. Então ele era o quê? Um homem que tinha alguns princípios. Só que ele era o quê? Era gentil. Ele não estava dentro da linhagem da qual os judeus, de qual eles pregavam, da forma que eles pregavam, do que eles não anunciavam, ele estaria fora desse propósito. Mas, como eu disse, Deus, ele não faz acepção de pessoas, e Deus, quando ele chama para revelar os seus planos, os seus propósitos e a sua promessa ao coração do homem. E aqui não foi diferente para ele. Mas ele tinha algumas qualidades que mudaria tudo isso, que chamou a atenção. Chamou a atenção de Deus, a ponto de um anjo descer e falar com ele. O que você está fazendo, Cornélio? As suas orações, as suas esmolas. Chegou. Deus ouviu. Deus te ouve. Por isso que quando nós oramos, irmãos, quando você coloca no coração de orar por alguém, ou coloca no coração para orar por algum propósito, ou orar até por você, pela sua vida, creia que o Senhor te ouve. Creia que o Senhor está com os ouvidos atentos. Ele está te ouvindo. Ah, mas está vazio, Deus, está acontecendo tantas coisas na minha vida. Cadê o Senhor? Não, o Senhor está te ouvindo. Não se desespere. Não fique ansioso. A bênção vai chegar, porque é uma promessa do Senhor. Eu não disse aqui que tem 8.000 promessas? 8.000 promessas do Senhor descritas aqui. E uma delas é para você, para mim. Para nós, irmãos. Mas basta o quê? Crermos. E Cornélio não foi diferente. Ele creu. Ele acreditou naquilo que ele estava fazendo. Mesmo que ele estava fora, mesmo que ele não fazia parte dos judeus, daquele povo. Mas ele fazia aquilo. Porque a essência nossa, irmãos, é de buscar o Senhor. Isaías diz que nós fomos feitos para a glória do Senhor. Nós fomos feitos para o louvor do Senhor. Então há algo dentro de cada um de nós que pulsa, que busca o Senhor. E não foi diferente com ele. E ele assim fez, buscou, o anjo desceu até ele, disse, como nós lemos aqui, as instruções. E o apóstolo Pedro foi o premiado. O apóstolo Pedro, que tinha que ser quebrado algumas coisas naquela época, e quebrado por Pedro. E aqui nós vamos vendo a partir do versículo 9, a visão que Pedro teve. Essa visão que Pedro teve, desceu dos céus também, só que ali desceu um lençol com répteis, animais, algo que o povo judeu não comia, não alimentava. E aí o Senhor disse a ele, não rejeite o que é comum e o que é imundo. Porque Pedro rejeitou até o primeiro momento. Ele não comeu, ele não bebeu, e não alimentou daquilo que desceu do céu para revelar a ele. Mas porque Deus tinha um propósito. Deus tinha algo para realizar, tanto na vida de Pedro, como na vida de Cornélio. Deus assim faz. E assim Deus fez. Aquele lençol subiu, foi embora. Ele não matou os animais que ali estavam e não alimentou. E aquele lençol subiu de novo. E ele ficou sem entender. Começou a orar, a buscar de Deus esse entendimento. Mas Deus já tinha falado com Cornélio para que ele enviasse quem? Soldados, pessoas até Pedro, para que aquelas pessoas chegassem até Pedro e avisassem que ele tinha que ir até a casa de Cornélio. Aí, logo caiu a ficha.
E assim ele chegou lá na casa de Cornélio. E ele chegando na casa de Cornélio, a primeira coisa que ele falou: vocês sabem que aqui é lícito eu estar aqui, porque judeus não podem ir na casa de gentios, e muito menos cumprimentar, passar perto. Mas aí ele contou o que aconteceu com ele, dessa visão que também ele teve, do lençol até ele, mostrando a revelação de Deus para que aquela família também conseguisse ser resgatada e atingida pela promessa do Senhor. Irmãos, eu coloquei aqui sobre identificar algumas origens de Cornélio. O Cornélio, como eu disse, ele era pecador, ele era gentil. Só que Cornélio também, ele reconheceu que ser piedoso, ele não significava ser salvo. Ele podia fazer tudo o que ele fez, mas ele sabia que isso não traria a ele a salvação. Vocês imaginam que o anjo desceu até a ele. O anjo não poderia ter falado de Jesus para ele? Poderia ter pregado para ele? E subido de volta? Não. Fez com que ele chamasse um enviado de Deus na terra para que ele pregasse para ele. Quem foi escolhido? Pedro. Pedro foi o enviado. Então, olha o tamanho da responsabilidade que eu e você tem quando o Senhor nos chama. A responsabilidade que nós temos de pregar o Evangelho. A responsabilidade quando Deus coloca pessoas no nosso caminho, de anunciar o reino dele. Para que cumpra o propósito do Senhor. Para que cumpra todos os planos, todas as promessas do Senhor. E ressaltar também que a obediência leva à salvação. A obediência de quem? De Cornélio. Ele obedeceu. Ele cumpriu o que o anjo disse. E a obediência trouxe naquela casa, irmãos. E eu fiquei imaginando aquela casa. Porque a Bíblia fala que ele chamou os servos, chamou os familiares, chamou todas as pessoas, conhecidos, amigos mais íntimos. Para quê? Para ouvir. Para ouvir o que o Pedro, aquele homem de Deus, o que aquele homem ia trazer para eles. O que ia acontecer com aquela casa. Qual seria a transformação daquela casa? Trouxe seus familiares. Eu fico imaginando quando Pedro começou a falar. Porque Pedro começou a falar da trajetória de Jesus. Esse Jesus que foi preso no madeiro, que foi ali pregado naquele madeiro. Ele andou aqui. As pessoas vinham, traziam os aleijados, traziam os enfermos, até ele curava. Ele multiplicava pães. Ele andou lá no mar junto comigo. Eu joguei a rede e pesquei, peguei muito peixes. Ele começou a falar dos milagres de Jesus, de tudo aquilo que Jesus fez. E aquele povo começou a se encher do Espírito Santo, de todo aquilo que ele começou a falar de Jesus, glorificando Jesus, exaltando o Senhor. E ele disse que esse mesmo que foi morto, que foi pregado ali na cruz, ele morreu. Ele morreu sim, mas ele disse assim, no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou e veio até nós. No terceiro dia ele ressuscitou. E no terceiro dia ele deixou algo precioso que vai equilibrar tudo aquilo que nós falamos aqui, a nossa maldade, o nosso pecado, a nossa arrogância, a nossa falta de fé, o Espírito Santo, que vai dar todo esse equilíbrio, que vai controlar tudo em nós. Esse Espírito Santo, que é o Consolador, que é o mesmo Jesus, em forma do Espírito, que nos convence do pecado, que faz com que cada um de nós falamos, anunciamos, temos o prazer de falar, como esse Cornélio teve, o prazer de chamar pessoas, o prazer de chamar pessoas da sua família, da sua casa, da sua parentela, para ouvir, para poder receber. Receber o quê? Esse atributo,
único, exclusivo de Deus, que é a salvação. Único. Só esse Deus pode trazer a salvação para essa nossa humanidade, irmãos. Só Ele. Ele é único. Não existe outro Deus. Então esse atributo é só dele. Especial, esse Deus. Essa missão que ele trouxe para Pedro. Essa missão cabe à igreja nos dias de hoje, porque Pedro já se foi. Pedro já se foi. Aí cabe a mim e a você a dar continuidade, a deixar que o Espírito Santo vos enche e faz com que ele transmite a salvação a essa humanidade. Versículo 36 desse capítulo fala assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando que lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia e depois do batismo de João. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando ele no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu o que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, e depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê receberão a remissão dos pecados. Amém. Todos os que creem receberão a remissão dos pecados. Então a salvação é para todos, para aqueles que creem e vão receber a remissão dos pecados. Resumindo, assim como Cornélio nos aponta para a centralidade de Cristo como fundamento de fé e da missão, ele reafirma que Deus forma um único povo, sem distinção, chamando a ouvir, a crer e a anunciar o Evangelho a todas as nações, vivendo para a glória de Deus e para a expansão do reino. Amém? Esse é o objetivo desta salvação, desse anúncio do Senhor, dessa promessa do Senhor para este homem, para esta casa. E assim ele faz para mim e para você. Nós somos esses missionários. Depende de quem? De mim e de você. Amém? Esta é a palavra do Senhor que o Senhor falou no meu coração e eu compartilhei com cada um. Eu gostaria de orar e agradecer ao Senhor. Gostaria que você ficasse de pé. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não deixa que nada te despeça. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E também Tiago fala que a fé sem obra ela é morta. Então ela precisa de uma ação. Deixa o Senhor falar o seu coração. Nós somos chamados para essa grande missão, para o reino do Senhor, para divulgar, para anunciar, para as nações, para os povos, para quem quer que seja. E através dessa demonstração, deste capítulo 10 de Atos, nós podemos entender que o Senhor, Ele ama os perdidos, ama aquele que está sendo excluído, aquele que está sendo rejeitado. O Senhor ama. E o Senhor, Ele tem um plano de salvação. Pai, nós nos colocamos aqui como igreja do Senhor nessa noite, ó Deus, entendendo, ó Pai, a Tua palavra,
compreendendo, ó Pai, a missão que o Senhor deu à tua igreja, ó Pai. Nós queremos dar continuidade, ó Pai, dessa missão, como começou com a igreja primitiva, ó Deus, através de vários apóstolos, ó Deus, que ali anunciaram o reino do Senhor, pelaquela região, para aquele povo, para aquelas nações, ó Pai. O Senhor ali fez sinais e prodígios. Pessoas derramaram o seu sangue também, ó Deus, pregando a palavra, anunciando o reino do Senhor. Hoje, ó Pai, nós vivemos numa outra era. Vivemos, ó Pai, em outro tempo. Sabemos que somos falhos, errantes, ó Pai. Talvez deixamos que a tecnologia, às vezes deixamos que as coisas deste mundo, ó Pai, nos influencia, nos afasta do Senhor. Mas, Pai, perdoe-nos, ó Deus. Queremos nos aproximar do Senhor. Queremos chegar mais próximo do Senhor. Queremos estar mergulhado neste rio, que é o Espírito Santo, ó Pai. Porque somos vazios, ó Pai, quando estamos fora dele. Quando estamos fora, ó Pai, nós pecamos. Quando estamos fora, nós negligenciamos, nós xingamos, nós somos arrogantes, ó Pai. Nós somos roubadores, nós somos, ó Pai, falhos, ó Deus. Mas nós pedimos que o Senhor, que deixou o Espírito Santo para nos libertar desse pecado que nos contamina, que, ó Pai, que entra dentro do nosso coração e faz com que nós afastamos do Senhor, ó Deus. Pai, às vezes enchemos de drogas, às vezes enchemos, ó Pai, de coisas deste mundo, ó Pai. Pedimos perdão ao Senhor. Pedimos, ó Pai, misericórdia do Senhor. Porque cremos também que o Senhor é um Deus poderoso. É um Deus imutável que não muda, ó Pai. As suas promessas são únicas e são verdadeiras. E o Senhor prometeu em salvação. O Senhor salvou no passado e salva no presente, ó Deus. Por isso nós estamos aqui, ó Pai. Pedimos misericórdia pelo Senhor. Que a Tua graça nos encha, ó Pai. Que o Teu amor nos encha, ó Deus. Para que nós possamos ter olhos do Senhor. Para que nós possamos ter a visão do Senhor. Para onde nós tocarmos, ó Pai, pessoas possam ser curadas. Pessoas, ó Pai, possam ser mudadas, ó Deus. No nosso falar, no nosso agir, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai, a lutarmos, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que a luta diária, todos os dias. Por isso nós queremos estar sempre mergulhados no Senhor. No Espírito Santo, do qual o Senhor deixou para a tua igreja, para o teu povo, para essa igreja do Senhor que foi conquistada, que foi comprada pelo sangue precioso, do qual o Senhor disse que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, Pai. E eu creio, ó Deus, que jamais as portas do inferno prevalecerão, porque o Senhor é maior, o Senhor é único sobre as nossas vidas. Não entregamos, ó Pai, a nossa vida para o nosso inimigo das nossas almas, ó Pai. Nós entregamos ao Senhor, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queremos estar debaixo das asas protetoras do Senhor, como o salmista disse, ó Pai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Queremos descansar na sombra do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. E eu creio, Senhor, que o Senhor continuará agindo em nossas vidas, porque nós prosseguimos, ó Pai, caminhando nessa terra, porque o Senhor disse que nós vamos viver muitos e muito tempo. Obrigado, Senhor, que o tempo é do Senhor, o momento é do Senhor. Agradecidos estamos, ó Deus. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas, Senhor. Agradece o Senhor.